A forma que os cientistas encontraram para fazer com que um computador faça seus processamentos é aproveitando o fato de o computador, dado como sua parte física apenas, em forma de hardware, aproveitaram o esquema de energia para utilizar de processamento. Como que eles fazem processamento com energia? Eles fazem, ao passar do tempo, ligando e desligando seu chip interno, também conhecido como processador. De fato, o processador utiliza a energia para mudar estados, ou seja, ligar e desligar. Por isso dizemos que o computador, em sua forma física, apenas liga e desliga. No exemplo, temos um computador em que, em caso de processamento, temos as questões dos hertz, que são os ciclos por segundo. Tenhamos em mente que aqui, para processarmos esses dados, nós pegaríamos um intervalo de 1 segundo. Para simplificar, o processador de um computador qualquer, por exemplo, esse foto, o que vai fazer após ser energizado, tendo em mente apenas a parte física. Seu processador, ao energizar e no intervalo de 1 segundo, nós poderíamos medir sua velocidade em hertz. Aqui, por exemplo, passou um estado, está desligado, passou outro estado desligado, passou outro estado, ele alterou, foi para 1. Temos aqui no momento 1 Hz. Para fecharmos o raciocínio, simulando que aqui seja um tempo de 1 segundo, vamos calcular até o fim desse dado, em código binário. Aqui temos mais uma mudança de estado, do 0 para 1, aqui somamos já 2 Hz, e do 1 para o 0, temos 3 Hz, permaneceu 0, 3 Hz, mudou para 1, 4 Hz, mudou para 0, 5 Hz. Nessa atual situação, nós fazemos com que esse processador desse computador energizado, no intervalo de 1 segundo, chegasse a um total de 9 Hz por segundo, já que ele mudou os estados 9 vezes no intervalo de 1 segundo. Esta forma de processamento ajudou com que os cientistas passassem a desenvolver qualquer tipo de programa, já que, com o código binário como uma técnica normatizada que todos os computadores utilizam, em cima dessa camada mais baixa, podemos rodar qualquer tipo de linguagem de programação. E um exemplo de programa que utiliza linguagem de programação são os sistemas operacionais. Como que os sistemas operacionais utilizam o código binário para fazer o computador funcionar para
nossos usos no dia a dia. Podemos ver como um computador pode ganhar funções, pensando como essa outra pirâmide estendida, em que, ao invés de apenas vermos os níveis de controle como apenas código binário e as linguagens de programação, temos um sistema operacional que também é uma linguagem de programação. E acima dela temos outra camada de aplicativos, também em linguagem de programação. O que acontece é que o computador, com seu código binário, pode ser controlado de muitas formas. Por ser uma norma única para todos os computadores, fica muito mais fácil, construir sistemas operacionais para controlar os computadores. E como sabemos, os computadores apenas manipulam energia, assim geram códigos binários. O sistema operacional apenas converte o código binário para uma função no computador, o qual a gente, por exemplo, quando abrisse o sistema operacional, o sistema carregaria através de código binário. Só que o que acontece? Para nós, na tela, apenas veremos a parte do usuário. Não veríamos esses zeros e uns. Veríamos sistema carregando, por exemplo. Veríamos a área de trabalho do sistema operacional. E, após isso, veríamos os aplicativos. Assim, o sistema operacional controla o hardware, o computador, ou seja, sua parte física, através de uma norma chamada código binário, o converte para algo útil para os usuários, como por exemplo, uma imagem, um texto, que claro, quando nós estamos digitando um texto ou vendo um vídeo, nós não vemos código binário, pois o sistema operacional faz esse trabalho para converter de linguagem de máquina, que seria o código binário, para algo que entendemos, como fotos, vídeos, música. Então, exatamente o sistema operacional tem esse papel de converter o código binário para algo útil ao usuário. E essa parte útil do usuário, exatamente, é o que roda em cima do sistema operacional, que são os aplicativos. Os aplicativos utilizam o sistema operacional e o sistema operacional controla o computador através de código binário, que, como explicado, é apenas estados que a parte física do computador liga e desliga.